Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam entre nós. Olá, feliz ano novo 2026. Que esse ano seja repleto de muitas bênçãos para nós. Mais uma vez, que é o primeiro episódio de muitos desse ano, se Deus quiser. Reforçar qual é a intenção desse canal, que é mostrar para vocês a minha coleção de imagens de santos católicos e principalmente falar um pouco da história do santo a qual a imagem está representando. E reforçando um pouco também que tem pessoas que têm uma visão meio distorcida, não conhece a nossa doutrina, nos chama de idólatras. A imagem, ela é representativa, ela é o que é como se fosse uma foto pra gente, né? Então, a gente vê aquela imagem e a gente tem ela como uma referência das virtudes terrenas do que aquele santo praticou na Terra. A gente tem ele como um exemplo para a gente poder seguir de todas aquelas virtudes do bem que ele praticou para o próximo nessa vida mundana. E hoje nós vamos falar sobre um santo que, apesar de ter ficado muito pouco entre nós aqui na Terra, foi embora muito cedo, com pouca idade, mas deixou um legado gigantesco para todos nós e principalmente para os jovens. Ele foi o primeiro santo da era digital. Teve conta em e-mail, perfil em rede social, jogava PlayStation, mas usava a internet para evangelizar. Um garoto que transformou o ordinário no extraordinário, se tornando uma referência de santidade para o século XXI. Hoje nós vamos falar de São Carlos Acutis. Nascido em 3 de maio de 1991 em Londres, mas cresceu na cidade de Milão, na Itália. Seus pais eram pouco praticantes na época. E ele foi o responsável, a pequena locomotiva, de levar a família de volta para a fé. Desde muito pequeno, 3, 4 anos, pedia para entrar nas igrejas para mandar beijo para Jesus. Teve uma babá polonesa muito católica e foi muito influente na sua vida, a beata Anna Sperezinska. Teve permissão especial para poder fazer a sua primeira Eucaristia com 7 anos de idade. E desde então, nunca mais faltou a uma missa diária. Uma das suas frases mais célebres, que a gente mais vê, dizia: a Eucaristia é a minha alta estrada para o céu. Gostava de futebol. Dizem que não era muito bom. De animais, tinha cachorro, tinha gato, videogame, gostava muito de videogame, mas se autolimitava, jogava apenas 1 hora por semana para não se viciar. Ele era um gênio da informática, autodidata. Ele aprendeu a fazer programação e edição de vídeos lendo livros universitários. Em vez de ele usar a internet para entretenimentos fúteis, decidiu criar um site para catalogar, onde ele catalogou todos os milagres, catalogava os milagres eucarísticos que acontecia pelo mundo. Começou a viajar com seus pais para poder tirar fotos e documentar esses milagres. Essa exposição virtual, ela já percorreu 5 continentes. Ele defendia seus colegas de escola de bullying, comprava saco de dormir e alimentos escondido com a sua mesada para ajudar os moradores de rua ali de Milão. Em outubro de 2006, que parecia ser uma gripe forte, se revelou uma leucemia M3 fulminante, muito agressiva. Os médicos ficaram espantados pela reação de Carlos, porque quando perguntado se ele estava sentindo dor, ele respondia: há pessoas que sofrem muito mais que eu. E ele dedicou seu sofrimento pelo Papa e pela Igreja.
e dizia que estava fazendo aquilo para nem passar pelo purgatório e ir direto para o céu. Ele faleceu no dia 12 de outubro de 2006, dias após o diagnóstico, aos 15 anos de idade. O seu funeral estava cheio de pessoas que a família não conhecia. Eram os moradores de rua que Carlos ajudava escondido. Seu corpo foi encontrado incorrupto, embora tratado para exposição, e hoje repousa em Assis, de tênis e roupa comum, visível através do vidro. Em 2020 aconteceu o primeiro milagre de Carlos, que foi um milagre necessário que o tornou beato, e aconteceu aqui no Brasil, no Mato Grosso do Sul. Um menino chamado Mateus, ele tinha uma anomalia grave no pâncreas e ele foi curado ao tocar uma relíquia de Carlos. Em 2025 ocorreu um milagre que o tornaria santo. Uma menina da Costa Rica, chamada Valéria, ela sofreu um grave acidente de bicicleta e se curou inexplicavelmente por Carlo Acutis. Ele foi beatificado em 2025 e se tornando oficialmente São Carlo Acutis. A imagem de São Carlo era representada com roupa comum, camisa polo, calça jeans, tênis. Representa que um jovem que gostava de computação e videogame pode ser sim santo no século XXI. A mochila, a peregrinação, o caminho único em direção a Deus, é a sua prontidão em servir. Um semblante sempre sereno e jovem. Alegria cristã. Carlos acreditava que a tristeza é o olhar voltado para si, enquanto que a felicidade é o olhar voltado para Deus. O relógio de pulso relembra pouco tempo que Carlos passou aqui na Terra. Simboliza a urgência da santidade e o bom uso do tempo. Para ele, cada minuto deveria ser usado para amar a Deus e ajudar o próximo. Carlos provou que a santidade é possível no mundo moderno, entre escola, internet e amigos. Outra famosa frase de Carlos, ele dizia: todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Então, não sejamos fotocópias, e sim originais. Quando eu comecei esse canal, eu falo no primeiro episódio que eu fui resgatado novamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo, naquela célebre frase, né? Você não vai pelo amor, vai pela dor. Mas eu não falo o porquê. Há mais de 15 anos eu comecei a ter problemas com ansiedade e até então depressão. Então eu procurei primeiro ajuda do psicólogo e tomava remédios homeopáticos, floral, chá. Mas eu tive uma crise muito, muito forte mesmo. Aí eu tive que procurar ajuda profissional de um psiquiatra. E a primeira barreira que a gente tem que quebrar é a do preconceito. Geralmente a gente pensa que a pessoa que passa no psiquiatra é louco. E não é isso. Se você tem, procura ajuda. Procura uma ajuda psiquiátrica. Porque eu acredito muito piamente que Deus, na sua infinita bondade, no amor que Ele tem pra gente, Ele colocou os médicos na Terra para poder aliviar a nossa peregrinação aqui, para poder ajudar a gente a carregar a nossa cruz. Então, passei em psiquiatra, comecei meu tratamento com a depressão e ansiedade até então. Mas com o tempo passando, eu via que não estava tendo uma melhora. Aí eu fui passando em outros psiquiatras até encontrar o Dr. Eduardo. Quando eu passei nele, nós conversamos bastante e no dia, mais de 2 horas da sessão, ele já me laudou, me bateu na mesa e falou: Alexandre, seu caso é clássico, você tem TDAH severo.
Aí quando eu falo para as pessoas, nossa, que pena, para mim foi libertador. Graças a Deus, agora eu sei o que eu tenho e comecei um tratamento. E, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, está indo muito bem, obrigado. Então o que eu falo para vocês, procure uma ajuda profissional. Se você tiver assim, converse com uma pessoa que você confia, tal, mas não guarde para si, jamais. Procure sempre ajuda. Uma oração em Deus, peça para Ele dar o seu discernimento para você. Então, resolvi montar o canal. Então, eu sou colecionador. Além de imagens de santos, eu coleciono chaveiros, camisas de futebol, basquete e livros. Eu gosto muito de ler, compro e guardo meus livros. Pessoas chegaram, nossa, seu canal está muito legal. É amador, muito amador, né? Muito amador, é pouco ainda para falar. Que você está evangelizando de uma certa forma. Mas sempre tem as forças negativas. Quando a gente começa a fazer uma coisa voltada só para Deus, tem negativos, vocês sabem. Então, em 8 episódios, já quebraram 2 imagens minhas. Eu bati, caiu. A primeira foi de Santo Ivo, no episódio de Santo Ivo. Quebrou a imagem de Santo Ivo. Eu comprei outra, ela caiu novamente. Caiu no mesmo dia que ela chegou, que eu fui gravar, caiu. Só que soltou a base, só nessa. Deus permitiu e eu consegui colar só a base, não quebrou a imagem. E a outra foi de São Carlos. Quando eu estava fazendo esse episódio, bati na mesa, caiu e se quebrou em vários pedaços. Isso com que a intenção que a gente desanime. Não. Isso para mim está servindo de incentivo. Para mim perseverar e ir além, muito além, fazer mais e mais episódios de vários santos ainda. A minha pretensão nunca foi de ter um canal cheio de pessoas, jamais. Não, a minha intenção é para mostrar para quem quiser. Se uma pessoa assistir e gostar, para mim é o suficiente. Então, é uma realização, uma coisa muito boa que me faz, que me traz para mim, é a felicidade que eu tenho de fazer esse tipo de programa. Se vocês gostarem, se quiserem, deixe comentários, deixe a sua opinião do que a gente pode melhorar, porque é bem amador. Bem amador, eu estou sendo bonzinho. Com o tempo, com a prática, a gente vai melhorar, tentar trazer uns vídeos de melhor qualidade para vocês, sempre. Sempre voltado, isso é voltado só para Deus, para Ele. Tudo que a gente faz nessa terra é sempre pensando em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa mãezinha Maria. Eu quero desejar um beijo especial à minha sobrinha, Beatriz, Bibi, que é devota de São Carlos, é uma jovem também, de 13 anos, 12, 13 anos, que está no caminho certo, já foi coroinha, hoje ela é acólita na igreja. E ela também, eu falei que eu vou contratar ela, que ela assiste o canal e é uma ferrenha crítica, fala pra mim, tio, você tem que fazer isso, fazer corte, colocar no Instagram. E eu disse que vou contratar ela para ser a minha diretora de marketing. Bibi, beijo. Ela que fez a filmagem da minha leitura que eu coloquei no episódio de Natal, eu lendo a leitura da Carta de São Paulo para Tito, no dia 24, no dia de Natal. Ela filmou para mim. Pessoal, é isso aí. São Carlos Acutis, falei dele muito pouco, apesar de sua jovem vida, ele tem uma história muito bonita. Entre no site dele para poder ver a sua exposição dos milagres eucarísticos e compartilhe, deixe o like se vocês gostaram. Amém? Fique com Deus e até mais.